E agora, Empreenda Geek com Anderson e Daniel. Boa tarde, galera, beleza? Aqui é Anderson Teixeira, seu coach de carreira. Estamos aqui de volta no Empreenda Geeks, eu e o Daniel. Tudo bem, Dani? Então, Bom, vamos lá para nossa colinha? Bom, pessoal, lembre-se sempre de acessar nossas redes sociais, é o www.radiogeek.com.br. Redes sociais, Insta, Face, Twitter, o @RadioGeekBR. Não esqueça também que você pode verificar pela hashtag Geek ao Vivo. A nossa linha de WhatsApp é o 973136617. Eu gostei do Metal Gear aí, hein? É. E que mais? Ah, sim, o YouTube, é o @Rádio Geek Brasil. Bora lá? bom, para quem quiser também mandar a sua pergunta, né, pelo WhatsApp, também eu coloquei no meu Instagram o @DanielTeles com 2 As, DAA_Nielteles. Pode mandar sua pergunta por lá, pelos stories. E a gente tem o nosso tema de hoje de empreendedorismo digital, É isso aí. com o Fábio Cassetari. Fábio, que prazer de ter você aqui. Muito bem-vindo, Fábio. Valeu, galera. Fábio, se apresenta um pouquinho, né? Fala um pouquinho de você Vamos pro lá. pessoal aí que ainda não te conhece. Bom, primeiro, boa tarde aí, obrigado pelo convite. Meu nome é Fábio Cassetari, eu sou fundador e CEO da Meu Entrevistador. E acho que para começar a falar da Meu Entrevistador, eu preciso falar que eu fui trainee do Banco Itaú. E justamente quando eu estava nessa fase de ser trainee, de procurar processo seletivo, foi que eu comecei a olhar esse mercado. E vi que, assim, tinha uma demanda enorme de pessoas querendo se preparar para processos seletivos e senti falta de algo que pudesse me preparar para esses processos, mas me preparar de uma maneira diferente, de uma maneira que a gente pudesse conectar quem de fato decidia uma vaga de emprego com quem estava procurando. E aí, vendo esse problema, pensando em resolver, que eu comecei a querer criar algo para que pudesse solucionar, e aí começamos a ideia aí da Meu Entrevistador. Porque a entrevista de emprego também é uma coisa que sempre deixa todo mundo tremendo na base, né? Fala assim, meu Deus, como que eu faço aqui? Tranquilo. É. Não, o pessoal fica nervoso, é. Mas o que vocês buscam, então, é trazer soluções para as pessoas se prepararem melhor para as entrevistas de emprego. Isso. A gente quer trazer o mundo real. Então, assim, quem vai te preparar para esse processo seletivo são os próprios executivos das grandes empresas. Então, o diretor da Ambev, o CFO da PayPal, o RH de tal empresa, para a gente trazer de fato o que acontece. Então, assim, não tem como você falar assim, não é assim que funciona. Pô, é o diretor da Ambev que faz a entrevista da Ambev, é o RH da Johnson que tá lá dentro. Então, assim, trazer o mundo real e os executivos de verdade podendo ensinar isso. E aí, como se fosse um Netflix de carreira. Então, a pessoa entra, assina Meu Entrevistador e tem acesso aí a mais de 1000 vídeos, tem acesso a mais de 200 empresas, séries que a gente vem construindo e semanalmente a gente vai adicionando executivos e empresas novas nesse sentido. Legal. Show de bola. Você falou que foi trainee do Itaú. Conta um pouquinho dessa trajetória. Legal, vamos lá. Fiz administração na GV, então querendo sair da GV, porque queria esse nome de trainee no meu currículo. Só que eu olhava o mercado lá, uma Ambev, 70 mil pessoas prestando, um Itaú, 30 mil pessoas É prestando. um concurso público aí. E eu busquei me preparar muito para isso. E aí comecei a entender que de fato não era só sorte, não era só ser inteligente, de fato existia uma linha de você se preparar. Sim. Enfim, acabei sendo aprovado no trainee do Itaú, fiquei lá em torno de 3 anos e pouco lá dentro, gostava muito, então eu costumava falar que dos empregos o melhor, gostava muito de estar lá dentro, mas tinha uma vontade enorme de empreender, então acabei, enfim, olhando um pouco do mercado, tinha um pouco dessa ideia, e tem uma hora que você precisa decidir e arriscar. Eu costumava falar que tinha uma frase que era, deixa eu tentar lembrar agora, mas que você, enfim, eu não ia ser nenhum nem outro se eu ficasse nos dois ao mesmo tempo. Então, assim, eu não queria ficar mais ou menos no Itaú e mais ou menos empreendendo. Coisa podia não dar certo, mas podia não dar certo porque eu dei o meu máximo na empresa. Então, eu resolvi dar o meu máximo na empresa e focar na Meu Entrevistador. Entendi. Você tem um histórico de empreendedorismo na sua família ou você foi desbravador aí? Porque Não, às vezes não. tem disso também, né? É bem engraçado porque, assim, meu pai é médico, então... E meu pai, ele me teve muito tarde, então ele já tem uma certa idade. E para ele era lindo ver o filho dele no Itaú, ver o filho dele numa multinacional, num banco grande e tudo mais.
E aí chegar pra ele e falar, pô, vou sair porque eu vou criar o Netflix de carreira e tal, tipo, eu não sabia nada disso. Pra explicar isso aí. Old school, tradicional. Mas, enfim, ele super me apoiou, independente de não entender. Acho que hoje, até onde, ele não entende tanto o que eu faço, mas ele, enfim, vê alguns reconhecimentos que a gente ganha, desde estar numa Você SA, num valor econômico. Então, acho que ele sabe que eu tô no caminho certo aí. Que bacana, que bacana. E, assim, existe um pouco de... Até a gente comentou um pouquinho antes de começar o programa, mas é EdTech ou EdjarTech? Esse posicionamento. Legal. Hoje a gente se considera muito uma EdTech, onde está voltado para a educação, tanto que hoje a gente vende para grandes grupos educacionais. Então, os grandes grupos educacionais vêm atrás da gente e aí a gente consegue fornecer dados para esses grupos educacionais, a gente consegue, enfim, aumentar a empregabilidade dessas faculdades, de escolas, enfim, pessoas que estão buscando aí se preparar nessa linha. Mas também atuamos numa linha B2C. Então, qualquer pessoa que hoje entre na Meu Entrevistador consegue se preparar pela Meu Entrevistador pagando R$19,90 por mês, cancelando a hora que quiser, como se fosse de fato um Netflix de carreira. Bacana. E aí essa plataforma eles acessam só via internet? Dá para acessar via celular também, que é o que as pessoas mais usam, né? Sim, sim, ela é completamente responsiva, então qualquer meio que você consiga aí usar na internet, você vai podendo ter acesso. Bacana. Uma coisa que a gente queria também conversar com você, Fábio, é como que foi um pouco da história de criar a empresa? Aí você falou, não, vou criar uma entrevistadora. Pô, bacana. Qual foi o primeiro passo? Como você planejou? Quais características que você teve que foram importantes para te ajudar a caminhar com toda essa história? Legal. Eu fiz administração, então, querendo ou não, eu já tinha um pouquinho de bagagem aí de entender de empresa e tudo mais. Mas o meu perfil ele é mais impulsivo e mais de execução. E eu percebi que para você empreender, para você fazer algo relacionado, você precisa de fato ter um planejamento, você precisa ter um business plan um pouquinho redondo. Nada que você precisa ser tão organizado, mas minimamente você entender o que você vai vender, como que você vai tirar dinheiro disso, que tipo de receita. Você entender que fase que você está. Então, assim, hoje eu tô numa fase que eu quero entender o meu produto. Hoje eu tô numa fase que eu quero validar ele. Hoje eu tô numa fase que eu preciso vender. Então, você começar a ter esse tipo de maturidade, de entender essa linha. E foi planejamento e errando e aprendendo muito fazendo. Então, erramos bastante, continuamos errando, mas acho que até quanto que você mais rápido vai aprendendo com os erros, evoluindo nesse sentido. Então, hoje a gente está sendo acelerado dentro de um programa de aceleração que chama Startup Zone do Google. Então, é bem, bem interessante para a gente nesse sentido. E, enfim, acho que a gente percebe quando a gente está no caminho certo e aprendendo com todos os erros aí. Entendi. Uma coisa que é importante é isso, que você tem a sua resposta rápida para quando o erro acontece, né? E aí você tem que ter mecanismos para poder fazer isso. Muito bacana. Olhando para trás nessa trajetória que também não é muito longa, né? Tem quantos anos empreendendo já? 1 ano e meio só. 1 ano e meio. E tá indo super bem, conseguindo aí prêmios e tudo mais. Dentro dessa trajetória, se pudesse parar para falar assim, nossa, o que eu já faria diferente num contexto de, puta, se eu pudesse dar uma dica para quem tá começando agora, eu faria isso diferente. Eu acho que é você validar muito antes de fazer. Então, que eu vejo muito empreendedor fazendo assim, já vou criar meu aplicativo, já vou fazer isso. Cara, talvez você nem precisa do aplicativo. As pessoas se prendem muito à solução, de fato, a operação, o sistema, o código, e não se preocupam em resolver o problema. Então, é você olhar para trás e começar a refletir, do tipo, putz, será que eu preciso de fato de todas essas linhas? E custo, começar, reduzir o máximo possível. Muita gente que a gente acha, não, mas isso eu de fato preciso. Não, isso eu preciso. Cara, você precisa de muito menos do que você acha que você precisa, de fato, para empreender. Então, busca o mínimo do mínimo do mínimo para você fazer, que esse é o caminho certo. E aí, com base no que você vai recebendo, crescendo, falando com investidores, sabendo escutar bastante, só que sabendo escutar as pessoas certas também. Então, assim, é importante você saber ouvir todo mundo, mas saber ponderar aquilo que faz sentido, que não faz sentido. Então, enfim, vem sendo uma luta aí nessa linha, porque você vai passar por problema. Eu lembro que lá no programa que a gente está agora, a gente vai recebendo várias palestras, né? E uma das palestras, um dos palestrantes falou, que ele tinha uma empresa que ele já vendeu. E ele falou, empreender é você tá numa montanha russa com uma roleta russa na cabeça.
E você tem que ter esse conhecimento de que você vai estar lá em cima, você vai estar lá embaixo. Só que quando você estiver lá embaixo, você tem que estar com a mesma vontade de quando você está lá em cima. Então, assim, isso que você tem que ter conhecimento. E não vai ser prêmio, não vai ser nada que vai levar você aonde você quer. Você é resultado. Então, você tem que focar em vender. Eu sou uma pessoa muito focada em venda, então acho que isso me ajuda bastante aí nesse sentido. E saber trazer pessoas no seu time para te complementar. Hoje eu tenho um sócio chamado Alexandre Pimenta, que ele é meu CTO, meu CMO, e ele me complementa muito naquilo que eu não conheço, que eu não entendo de tecnologia, daquilo que eu não entendo, enfim, de outras áreas nesse sentido, e eu consigo, de fato, complementar com outras relacionadas a comercial, relacionadas a finanças e tudo mais nesse sentido. Então é bem importante você saber trazer as pessoas certas também. A Legal. ideia de complementariedade das habilidades, né? Então, não é de que você precisa entender de tudo, mas sim que você precisa pelo menos saber se relacionar com as pessoas o suficiente para que elas possam te ajudar naquilo que você precisa também, né? Sempre Sim. numa relação de ganha-ganha, claro. Sem dúvida, sem dúvida. Eu vejo muito isso com as pessoas que eu trabalho. Então, assim, você tem que contratar alguém que seja melhor que você em diversos aspectos. Você não pode querer ser o melhor em tudo, querer entender de tudo. E, enfim, é muito importante. Eu vejo, por exemplo, o meu sócio, ele é muito mais organizado que eu. Então, ele, além de toda a parte técnica e tudo mais que ele sabe e que é a parte dele mesmo, por ser um CTO, mas te complementar em outros aspectos também. Então, pô, ele é um cara, eu sou mais do cara da execução e ele é um cara mais organizado. E você precisa ter esse meio termo entre, Uhum. tipo, pô, aquilo precisa acontecer também. Então, não podemos ficar só no planejamento, mas ao mesmo tempo também não pode acontecer de qualquer jeito e a gente chegar lá e a coisa ser não profissional para os nossos clientes. Então, é trazer um pouquinho desse meio termo aí. É o famoso cocriar, né? Você também não consegue criar tudo sozinho. As pessoas às vezes, têm essa a hora de, eu vou ser um empreendedor e vou fazer tudo sozinho. E você precisa de ajuda, você precisa de alavancagem Sim. financeira. Depois a gente vai até entrar nessa questão de investidor anjo, como funciona, como que você vê esse mercado hoje. Porque tem muita gente com dúvida com relação a isso. Incubadoras também, Exato, né? Ou aceleradoras, dependendo de como chama. E assim, quando a gente fala de empreendedorismo, você vê para esse mercado de EdTech um futuro promissor, que vai ser promissor, mas a longo prazo, médio prazo, ou já está acontecendo? Acho que eu percebo que já muito vem acontecendo. Então, assim, muitas faculdades, enfim, grupos educacionais já estão investindo muito em streaming de vídeos, em plataformas. Se você perceber, até o EAD nessas faculdades, ele é algo que cresce muito mais do que matrículas presenciais. Só no último ano, pela pesquisa que eu olhei, ficou igual presencial e o EAD cresceu cerca de 7%. Então, é uma tendência, de fato, o EAD crescer bastante. E o EAD crescendo, plataformas de streaming, vídeos, tecnologias, cresce junto com eles. Então, eu vejo muito, muito importante essa linha. A gente recentemente saiu na Meio e Mensagem, numa matéria falando exatamente sobre o streaming em educação, e quanto que isso vem crescendo, e quanto que isso hoje já é tendência nesse sentido. Mas é algo que está muito começando e que, de fato, tem muito potencial para crescer. Tem muita Então, coisa para explorar ainda, sem né? dúvida. Quando você olha para o Brasil, assim, em termos geográficos, tem muitas áreas do Brasil que não tem nenhuma conexão legal de internet. E tem uma população muito grande esperando essa conexão chegar para que eles possam ter acesso a serviços, a informação. Enfim, eu vejo esse mercado de uma maneira bruta e é um diamante que está sendo lapidado. Sem dúvida, sem dúvida. E nos fala então sobre a questão do investimento anjo, como que funciona isso, como é que você está encarando isso, essa realidade, porque há uns 2 anos atrás eu tive umas palestras e alguns investidores anjos estiveram na palestra falando desse mercado. Abrir empresa, abrir startup, validar o seu negócio, fazer o seu negócio crescer, fazer o seu negócio ter volume de trabalho e começar a ter assim, uma escala muito grande. E alguns deles falavam assim, olha, eu faço meu business, eu cresço, e aí eu sei que vai chegar no momento de maturidade que está na hora de vender, e se eu tiver uma proposta legal, eu vendo. Você deve viver isso também com algumas startups que tem lá, porque vem outras empresas grandes e compram, né? Uhum. E aí me fala um pouco dessa dinâmica, porque isso é um negócio que chama muita atenção também. Perfeito. Eu acho que você tem investimento para você acelerar o seu negócio. Então, assim, você está meio que trazendo sócios investidores que vão te ajudar a chegar num potencial. Então, assim, pô, eu
comecei a meu entrevistador com o meu próprio recurso, consegui crescer tanto e tanto, e eu mostro para ele, pô, se eu tivesse mais 500 mil reais, olha o que eu construí com 50 mil reais. Com 500 mil reais eu conseguiria crescer isso, isso e isso. E alguém que vai entrar com você, esse investidor anjo, ele vai comprar um percentual da sua empresa, e em troca de um valor e até de um smart money, então de fato não só trazer dinheiro, como trazer conhecimento, te ajudar também Bacana. nesse seu Isso é crescimento. bem legal. E é isso, é você de fato trazer as pessoas certas e não só trazer dinheiro, porque se você só quer dinheiro, vai num banco, faz uma dívida e tudo mais, que eu acho que vale mais a pena do que você trazer as pessoas erradas ao seu redor. E esse é o objetivo de você conseguir investimento. Então, esse é o objetivo de você conseguir. E aí é um processo seletivo, como se fosse um processo seletivo para você conseguir. Você tem uma banca, você apresenta, você passa, você vai evoluindo, as pessoas vão conhecendo um pouco melhor, até que você faz uma proposta e de fato aquilo acontece nesse sentido. O que você tem que entender é entender quanto que aquilo a sua empresa vale, você entender se de fato muita gente acha que precisa de investimento, mas não é necessariamente o momento ideal para você ter esse investimento. Então, acho que você tem que começar a refletir alguns pontos assim nessa linha. Se você está numa fase ainda de validação e tudo mais, você pode até achar que você precisa desse investimento, mas, enfim, de fato não, talvez não seja a hora. Pô, validei meu produto, comecei a vender, consegui clientes legais, quero agora um dinheiro para poder aumentar minha equipe de vendas, para poder investir em marketing legal, porque eu sei que agora o que eu gastar em marketing vai me trazer de retorno. E aí eu percebo que agora é a hora, de fato, de eu buscar. Mas cada empresa é uma empresa, cada caso é um caso e, enfim, você seria a melhor pessoa para definir isso nesse sentido. Mas saiba conversar com outras pessoas e entender outros modelos que eu acho que podem fazer sentido. Legal. Eu estou um pouco curioso também, Fábio, em relação ao produto mesmo Aham. que você entrega. Quais seriam, por exemplo, algumas dicas que você mesmo daria para, por exemplo, se alguém quisesse entrar para trabalhar na sua empresa? Legal, vamos lá. Bom, da meu entrevistador, o produto da meu entrevistador, são streaming de vídeos e onde você vai encontrar esses grandes executivos dando essas dicas. Então imagina você entrando lá dentro e podendo simular uma entrevista de emprego com o vice-presidente da Coca. Você sabendo exatamente o que ele pergunta e na sequência o que ele avalia com cada uma daquelas perguntas. E isso é um material completamente segmentado, carreira a carreira que você quer. Então, pô, se eu quero finanças, é diferente de você querer me preparar para marketing, que é diferente de você se preparar para tecnologia, para startups e tudo mais nessa linha. Fora diversas séries e conteúdos dinâmicos que a gente consegue atualizar. Então, nas últimas semanas, a gente subiu algo relacionado à consultoria estratégica. Então, a gente vai em consultorias grandes, desde McKinsey, enfim, grandes, e trazer profissionais dessas grandes empresas podendo explicar para a gente nessa linha. E o que eu deixo de dica, e o que eu vejo entrevistando muita gente, é o quanto que as pessoas, e acho que é uma questão até cultural no Brasil, de não se preparar. Então, assim, a gente se prepara para muita coisa na vida. Então, pô, vou prestar um cursinho, eu me preparo. Vou prestar um concurso público, eu me preparo. Mas você vai para uma entrevista de emprego, parece que assim, não, tem que ser eu só. E não é necessariamente só você Eu vou chegar ser... lá, vou falar da minha experiência e tá tudo certo. Não É, funciona dessa forma. Gostou, exato. gostou. Não gostou, paciência. Só que, pô, por que não você saber pesquisar uma empresa? Como de fato eu pesquiso? Não é só olhar o site dela. O site dela é só informações, enfim, comerciais, aquilo que ela tá passando. Então, que tipo de outras formas que eu consigo de entender? Que tipo de formas que eu consigo organizar as minhas histórias? Todas as histórias que eu tenho na minha vida, eu sei contar elas de um começo, meio e fim, estruturado, mostrando o que eu tive. Que tipo de história que eu posso contar que vai ser melhor para aquela empresa que eu estou indo prestar? Então, assim, ter todo esse planejamento, essa estrutura antes de você ir para uma entrevista, faz toda a diferença. Então, cada vez mais entrevisto gente, vejo o quanto a gente é importante nesse meio de fato poder preparar esses candidatos. Legal. Bom, Fábio, uma outra questão também é que quando se fala de empreendedorismo em startups, existe um curso, existe uma formação específica para isso? Ou essa é uma demanda que pode gerar um novo negócio? Criar uma faculdade ou uma universidade voltada para quem quer se formar e ter conhecimento para abrir sua startup?
Eu acho que é difícil você. Não vai existir uma fórmula. Eu estava ontem numa livraria, eu vi um livro falando exatamente isso. Aprenda a criar uma startup de sucesso. Pô, se a pessoa sabe criar uma startup de sucesso, não vai escrever um livro, vai fazer a startup e vai viver da startup de sucesso. Então, assim, acho que é muito. Quantas startups eles criaram pra fazer o livro? Exato, exato. É. E isso cai muito também no processo seletivo. A gente encontra muita gente que não tem propriedade para falar sobre o tema e tá lá falando sobre entrevista de emprego, que não faz parecer que aquilo é muito mais fácil do que realmente é. Então acho que assim, você tem que ter todo um planejamento e tem muito livro que você pode ler e aprender, entendendo aí um pouco sobre startups e esse mundo. Queria até indicar um que é The Hard Things About Hard Things. Então, é algo bem interessante você entender que aquilo é muito difícil de você construir e tirar um pouco desse glamour de empreender, como que funciona. Acho que, enfim, você vai poder aprender bastante aí, de fato, o mundo real das startups. Legal. Uma coisa que é bem interessante é que as pessoas normalmente buscam uma fórmula, uma receita de bolo. Eu sempre repito isso. Ah, eu quero saber como é que faz. Eu quero a receita de bolo, porque se eu pegar a receita de bolo, eu vou lá e faço. Mas a vivência é outra história. Sim. A história de vida que a pessoa tem, o seu background de educação, de trabalho, de experiência profissional, o seu network, Sim. tudo isso pesa demais. E tudo muda. Então, pô, criar uma startup talvez 2, 3 anos atrás deve ser completamente diferente do que é hoje. Com Então, certeza. ferramentas de Sim. marketing e tudo mais. Então, assim, não vai existir. Se você achar essa fórmula, já vai estar ultrapassada. Até você ter, já vai ser outra. Até dar o tempo de É. você fazer a maturidade disso crescer, já mudou. Uhum. Já Sem tem uma dúvida. outra pegada. Ou apareceu um outro negócio que simplesmente faz o seu não existir mais, né? Ele simplesmente é que nem a história do celular pro telefone fixo, ninguém usa. Exato. É. Então, ficar atento a essas novas tecnologias também é importante. E por falar nisso, como que você faz para se antenar com tecnologias novas que estão chegando? Lógico que você está dentro do Google, né? Um negócio monstro. Me É. parece que tá bebendo direto da fonte. Tá bebendo da assim. fonte. Não, mas eu acho que é você saber ir nas palestras. Então, quantas palestras gratuitas existem nesse sentido? É você saber usar bem um LinkedIn, começar a conversar com pessoas certas que estão no meio que você quer. Então, isso é muito mais rico do que qualquer outro lugar, qualquer outra empresa que você pode estar. Então, assim, pô, tô com um problema relacionado a marketing digital. Conheço alguns executivos nessa área, vou conversar, vou entender, vou ir numa palestra. Então, você precisa entender de fato qual que é o seu problema. Sabendo qual que é o seu problema, aí sim você usa as soluções aí, as empresas certas para poder te ajudar. Quando você fala de problema, vou abrir uma startup por algo que eu tenho amor e paixão por fazer, ou vou abrir uma startup para resolver o problema que o mercado não consegue? No seu caso, você tinha essa percepção de ter uma necessidade do mercado que era treinar as pessoas, enfim, falar com executivos para entender como funciona o lado B Uhum. do processo seletivo. Uhum. E aí você falou, vou empreender nisso. E provavelmente você já tinha a paixão de ser um empreendedor, mas você achou um nicho nisso. Eu acho Como que você vê essa dualidade de... empreender é você resolver um problema. E esse problema pode ter sido você que passou por ele, como foi no meu caso, ou não. Então, de fato você entender, eu começar a olhar o seu dia a dia e ver quais tipos de problemas que eu encaro, que minha mãe encara, que meus amigos na faculdade encaram. E, pô, qual que é a fórmula que eles resolvem esse problema hoje? Pô, é assim. Então, como que eu via? Pô, como que as pessoas se preparavam para processo seletivo? Era Google, era YouTube? E qual que é o problema deles se prepararem dessa forma? Pô, eles encontrarem dicas completamente genéricas, eles encontrarem profissionais que não tinham propriedade pelo tema. Definido isso, pô, vou criar algo relacionado a resolver esse problema de uma forma melhor. Então, é só você entender o problema. Se você tiver paixão, estiver gostando daquilo, melhor ainda. Mas eu acho que é muito lúdico você só pensar que você precisa ser apaixonado por aquilo, para aquilo funcionar. Então, acho que não é somente nessa linha. Bacana. Tem alguma coisa aí, Dani? Não, Não. por enquanto ainda não. Not yet. Bom, vamos lá. Questões pontuais. Eu queria que você dissesse pra gente, finalizasse, que a gente tá chegando já. Já deu quantos minutos, Dani? 28? Já deu, já, na verdade. Já deu os 30 minutos. Passa Já. muito rápido. Queria que você desse uma frase ou enfim, fechasse com uma dica, algo que fosse importante para quem tá pensando em empreender, que fosse
fosse bacana para você compartilhar com a gente. Talvez um insight que você já teve na sua vida aí que... Legal. Eu lembro quando eu tava no Itaú ainda, e eu queria muito empreender, eu li uma frase que era assim, pô, joga o chapéu do outro lado do muro. E aí talvez você não vai saber a forma de você buscar esse chapéu, mas se você jogou, de alguma forma você vai ter que ir lá, lutar e buscar e fazer aquilo. Então, assim, muitas pessoas ficam nesse meio termo de, putz, vou começar pequeno, vou fazer em paralelo, e a coisa nunca anda, nunca anda. Então, assim, você precisa, com planejamento, chegar uma hora e definido, tipo, até a hora de eu largar e acreditar de fato Virar a nisso, chave. virar a chave, porque é a hora que a coisa vai andar. Porque você vai falar, pô, não tem outro caminho. Aquilo precisa dar certo. E aí, quando você tá com isso na cabeça de que aquilo precisa dar certo, aí que você vai fazer de tudo mesmo para aquilo que de fato aconteça. Bacana. Então, de fato você esquecer um pouquinho dessa linha de, tipo, só planejar e não executar. Entendi. Que isso conversa bastante até, né, com a sua história. Eu vou sair, então, total do Itaú pra fazer isso e não ficar meio a meio, né? Senão você nem pega o chapéu e nem... Exato. Eu poderia nem crescer lá dentro do Itaú, porque eu não estaria 100% vinculado, lutando por lá. Como Aham. também não poderia a minha empresa não dar certo, mas porque eu não dei 100% dela lá. Então Sim. eu nunca ia saber disso. Entendi. Bacana. E aquela velha Perfeito. história, quando você olha pra tua história de vida e fala assim, tentei e não deu certo, mas eu fui lá e fiz o meu máximo. Exato. E aí você tá ciente disso. Vai gerar um sofrimento, uma dor? Vai. Mas é uma dor onde você já tá preparado pra ela. Ou Sim. você vai ter uma dor onde você simplesmente fala, não vou empreender porque eu tô com medo, ou porque eu não tô preparado. E passa uma vida frustrada. E quando você chegar lá na frente, vai falar assim, puxa vida, podia ter tentado lá atrás. Mas aí o tempo já foi. Uhum. Pois é. Né, Dani? Isso acontece. Pazuto, chegamos no final. Passamos o tempo. Vamos pousar aí. Vamos pousar a Millennium Falcon? Pousa ela aí pra gente. Bom, galera, chegamos ao final do programa. Fábio, agradeço bastante pela sua participação. Valeu. Grato Obrigado, mesmo por ter Fábio. vindo. Obrigado. Obrigado mesmo. Galera, mais uma vez a nossa colinha, www.radiogeek.com.br, redes sociais, Insta, Face, Twitter, o @radiogeekbr, tem também a hashtag Geek ao Vivo, o WhatsApp é o 973136617 e no YouTube é o nosso @Rádio Geek Brasil. Curtam, compartilhem e assinem lá o canal, ok? Agradeço a vocês pela presença. Dani, muito obrigado mais uma Valeu, vez. Anderson, Pazuto. valeu, Fábio. É isso aí, até Falou. semana que vem. Abraço, tchau, tchau. Obrigado.